paz e a graça de Cristo esteja sobre você e sobre a sua família. Seja muito bem-vindo. Eu me chamo Gilberto e você está no meu e também pode ser o seu canal Bíblia e Teologia. Se essa é a primeira vez que você nos visita, não deixe de se inscrever, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo. E o quadro de hoje é De Olho na Doutrina. E a doutrina que vamos estar abordando hoje é a doutrina da fé. Essa pequena palavra com duas letras, mas que tem um significado profundo e poderoso na vida daqueles que exercem. Será que a fé que você professa, será que a fé que eu digo que eu tenho é a mesma fé a qual a Bíblia nos ensina? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Fique conosco até o final, porque a minha oração neste dia é que essa palavra venha fortalecer a verdadeira fé, a fé que a Bíblia nos ensina. Sem mais delongas, vamos para a palavra de hoje. O texto que eu queria compartilhar com vocês hoje se encontra na carta aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, que diz assim: De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Fé. Muitos de nós já alguma vez na vida disse: eu tenho fé. Essa palavra é muito falada, muito proclamada, de várias formas, de muitas maneiras e em muitos contextos. Mas será que essa palavra, fé, é a mesma fé que encontramos nas páginas das Sagradas Escrituras? Será que é a mesma fé que agrada a Deus? Primeiramente, uma coisa que nós devemos levar em conta é que a fé bíblica, a fé em Deus, não é algo que vem de nós mesmos. Não criamos a fé. A fé bíblica ela não é um fruto dos nossos sentimentos, mas a Bíblia nos diz que a fé é um dom de Deus. Lá em Efésios capítulo 2, versículo 8, diz assim, que pela graça somos salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Portanto, nós vemos que a fé não é algo criado pelo homem. Romanos, também escrito pelo apóstolo Paulo, capítulo 10, versículo 17, diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela pregação de Cristo, pela palavra de Cristo. Portanto, nós vemos que a fé é algo que vem fora de nós. E isso é dom de Deus, presente de Deus, que vem através da ministração da palavra de Cristo. Mas outra pergunta que devemos fazer é: será que essa fé que eu proclamo está em compatibilidade com a palavra de Deus? Será que essa fé que eu digo que eu tenho é a fé que agrada a Deus? Para que eu venha ter certeza que essa fé que eu digo agrada a Deus e é a fé bíblica, eu devo levar em conta algumas coisas, algumas evidências, porque a fé bíblica ela não é uma fé vazia, não é uma fé infrutífera. Lá em Tiago, no capítulo 2, Tiago diz que a fé sem obras é morta. Em outras palavras, a fé que não produz frutos é inválida. Não é uma fé que agrada a Deus. A fé verdadeira, ela produz obras, ela produz mudança, ela produz uma nova vida. No próprio texto, no capítulo 11 que nós lemos de Hebreus, podemos ver 4 evidências de homens que tiveram uma fé que agrada a Deus. O primeiro fruto, a primeira evidência, podemos ver aqui no texto. A fé que agrada a Deus me leva a abandonar a minha antiga vida de pecado e de rebeldia a Deus para viver uma vida de comunhão com Deus. Veja, no versículo 24 ao 27 do capítulo 11 de Hebreus diz: Pela fé Moisés, sendo um homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. Pela fé, Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei, pois permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Portanto, vemos que Moisés, pela fé, abandonou sua antiga vida.
Moisés tinha uma vida confortável, Moisés tinha riqueza, Moisés tinha posição no Egito, Moisés era herdeiro do Egito, adorava outros deuses. Todavia, ele abandonou a antiga vida, a vida mundana, para viver uma vida de fé em Deus. Segundo, a fé verdadeira é a fé que me leva a viver uma vida de um relacionamento profundo e contínuo com Deus. Veja o que diz no versículo 5 do capítulo 11 de Hebreus. Pela fé Enoque foi levado, a fim de não passar pela morte. Não foi achado, porque Deus o havia levado. Pois antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus. Lá em Gênesis capítulo 5, quando fala também de Enoque, por 2 vezes Moisés escreveu: Enoque andava com Deus. Esse andar com Deus significa comunhão interrupta, uma comunhão profunda, um relacionamento sincero com Deus. Enoque tinha esposa, Enoque tinha filhos, Enoque trabalhava, Enoque vivia num contexto onde o pecado estava proliferando. Todavia, nada disso impediu de Enoque viver uma vida de relacionamento com Deus. Vemos aqui que tudo isso foi pela fé. Pela fé podemos viver uma vida de comunhão com Deus. Terceiro, a fé bíblica, ela me leva a sacrificar tudo em obediência a Deus. O versículo 17 ao 19 diz: Pela fé Abraão, quando posto à prova, ofereceu a Isaque. Aquele que acolheu as promessas de Deus estava a ponto de sacrificar ao seu único filho, do qual havia sido dito: a sua descendência virá por meio de Isaque. Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos, de onde também figuradamente o recebeu de volta. Isaque era o filho da velhice de Abraão. Isaque era aquilo que ele tinha de mais precioso. Abraão amava a Isaque. Quando Deus deu a ordem para que Abraão sacrificasse a Isaque, Abraão não virou as costas para Deus. Ele foi subir ao monte, mas antes de sacrificar, Deus o impediu, mostrando a fidelidade, a obediência de Abraão, entregando aquilo que ele tinha de mais precioso em obediência a Deus. Por fim, a fé bíblica, ela não é uma fé que não tem um alvo. Pelo contrário, a fé bíblica me leva a um alvo, a um propósito. E que propósito é esse, Gilberto? A fé que agrada a Deus me leva a viver em Cristo, por Cristo e para a glória de Cristo. Não há meio termo, não há negociação. A verdadeira fé, a fé pregada de Gênesis a Apocalipse, ela sempre apontará unicamente, exclusivamente para Cristo, porque Ele é o Senhor, porque Ele é o Salvador. Toda a Bíblia, de uma maneira implícita ou explícita, fala sobre Cristo. De uma maneira clara ou meio oculta, sempre nos levará a confiar em Cristo, a não confiar em mim mesmo. A fé que agrada a Deus, a fé que salva minha alma, a fé que me leva a ter a vida eterna, ela é baseada, fundamentada exclusivamente na pessoa do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Aonde está depositada a sua fé? Será que a sua fé está depositada de uma maneira horizontal, ou seja, nas coisas terrenas dessa vida? Aonde você tem fundamentado a sua fé? A fé bíblica, ela me leva a erguer os meus olhos ao céu e a confiar naquele que tomou o meu lugar naquela cruz sangrenta. A minha oração nesta manhã é que essa palavra, que essa doutrina, a doutrina da fé em Cristo, te leve a viver uma nova vida, a abandonar a sua vida passada de pecado e de desobediência e a viver uma vida consagrada em comunhão com Cristo. Que a fé verdadeira, a fé pregada nesta manhã, neste dia, venha te levar a viver uma caminhada constante e ininterrupta de relacionamento com Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. E obrigado por você ter ficado até o final conosco. E não se esqueça, fique conosco, dê essa força. Compartilhe, curta esse vídeo, deixe o seu comentário, porque fazendo isso você estará junto comigo, levando a palavra de Deus, proclamando essa fé, a fé que agrada a Deus, a fé salvífica. Muito obrigado e que Deus te abençoe na pessoa de Jesus Cristo. Amém.